6, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e vamos ler versículos 23, 26 e 27 nesta noite. Uma palavra que já há alguns dias Deus tem colocado em meu coração, e nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 23. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixe-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, não me manifestou. Amém? Quantos aqui nesta noite vieram porque creem que Deus tem algo para a tua vida? Diga amém. Agora eu quero saber quantos também vieram aqui para adorar a Ele. Diga amém. Vamos adorá-lo então nesta noite, em nome de Jesus? Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor culto a Deus. Eu costumo sempre dizer que se nós procurarmos no dicionário, culto não é Deus para nós, é nós para Deus. Então eu quero saber quem aqui veio adorar a Deus. Diga amém. Então feche os teus olhos em nome de Jesus e nós vamos louvar ao Senhor com louvor. Eu sei que pelo menos um coro deste hino você conhece. Canta comigo assim: Luz das nações que viestes à terra, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para
está presente para receber a nossa adoração. Então, se é para orar, pode aplaudir, pode ficar de pé, pode abrir a tua boca, pode rasgar o teu coração, pode chorar, não te preocupa com quem está ao teu lado. Se ele veio só para ver, ele veio vazio e volta vazio. Mas se você veio para cultuar, se você veio para adorar, você veio triste e volta alegre, você veio cansado e volta aliviado, você veio oprimido e volta liberto, porque aqui é casa de adorador, é para quem veio da culto a Jesus. Então fique à vontade nessa noite para dar o teu culto a Ele. Aleluia.
lá no campo junto com seu pai, começou a dizer: ai, a minha cabeça, que dor na minha cabeça, ai, minha cabeça. E então o seu pai disse: leva o menino para casa, porque quem sabe cuidar de um menino doente é mãe. Manda ele para casa, porque mãe sabe tudo. Pai não sabe quantas gotas de dipirona dá para baixar velho, mas mãe sabe o que coloca no baixo da meia, sabe o que tem que fazer a compressa, sabe quantas gotas de dipirona, se pode dar dipirona, se não pode dar. Mãe sabe tudo, manda para mãe. A Bíblia diz que aquela mulher então cuidou do seu filho e o colocou sobre os seus joelhos. E quando foi antes do meio-dia, aquela criança, ela veio a morrer. A Bíblia Sagrada diz que aquele menino morreu. E aquela mãe, ela viu aquele menino morrer nos seus braços, no seu colo. Ela pegou aquela criança, levou para a cama e mandou um servo seu ir ao encontro do seu esposo e dizer: manda vir para mim uma carroça, uma carruagem, uma charrete, seja lá como você quiser chamar, e um moço. Eu preciso de um servo para vir e me levar até o profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando ela pediu isso ao seu esposo não entendeu. Ele disse: mas hoje não é lua nova. Lembra que nós lemos? Hoje não é sábado. E eu fui então ver por quê. Ele então falou: lua nova, sábado. A tradição judia dizia que no sábado era dia de adorar, dia de cultuar, porque é o dia do descanso. E na lua nova também havia uma celebração judia. Era um dia de celebração. E eram os dias que se procuravam o profeta para dar um alimento, um presente, para conversar, para pedir algo para ele. Era dia de lua nova e dia de sábado de descanso. Hoje, nos nossos dias, seria como nós dizer assim: é dia de culto. Hoje eu vou para a igreja, porque hoje tem culto. E a palavra do Senhor diz que ele questionou a ela: hoje não é dia de culto. Por que você vai ao encontro de Eliseu? E isso me chamou a atenção. Aquela esposa, ela podia já ter falado para ele: ah, meu esposo, é porque o nosso filho morreu. Mas não, a Bíblia diz que ela disse: vai tudo bem, fica tranquilo, fica calmo, tá tudo bem, eu só preciso ver o profeta. Ela sabia que o profeta era a ponte que podia dar para ela o que ela precisava. O seu marido não podia, o seu moço não podia, o seu empregado não podia, ninguém podia, a não ser o próprio homem de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher foi ao encontro do profeta. E eu te convido nesse momento a pensar um pouquinho comigo como você imagina que estava o coração dessa mulher, pensando: eu nunca pedi para Deus um filho, eu nunca pedi para o profeta um filho, mas Deus me deu. Se ele me deu, por que ele me tomou? Por que ele me tirou? Se eu nem tinha pedido, agora meu filho está morto lá na minha cama e eu estou indo ao encontro do profeta. Meu marido nem sabe. Talvez no seu coração era um misto de insegurança, de medo, de susto. Talvez eu, como mãe, fico imaginando como o coração daquela mulher estava, mas ela perseverou, ela continuou constante, ela continuou segura. É com ele que eu
puxar a orelha. E eu digo, eu não quero mais pregar. Mas quando eu chego aqui, não sou eu quem fala. Então me desculpa se você não gostar da mensagem dessa noite. Eu não estou pregando para te agradar. Eu estou pregando para limpar as minhas mãos e entregar aquilo que Deus mandou do céu nessa noite. Se é para ti, dá glória a Deus, porque Ele exalta aquele que Ele ama. Se não é para ti, dá glória a Deus também para no futuro que não cometeu erro. Nós vamos aceitando aquilo que Deus tem para falar com a gente. Não basta ser pregador, ele dizia, arrependei-vos, raça de víbora. Às vezes eu penso que eu sou João Batista. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que aquela mulher ela foi ao encontro de Eliseu. De longe Eliseu a enxergou. E Geazi então a anunciou. Senhor, lá vem a sunamita. A palavra do Senhor diz que Eliseu disse para o seu servo, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Geazi correu na frente, chegou para ela e disse assim, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Era Eliseu? Sim ou não? Não. Era Geazi? E ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Aleluia. Quando ela chegou e se aproximou do profeta do Senhor, ela se lançou aos seus pés. Agora ela chegou no seu objetivo. Agora ela havia chegado em quem ela sabia que podia lhe ajudar. Agora ela havia chegado aos pés daquele que podia resolver o seu problema. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés do profeta, se agarrou nos seus pés. Geazi correu para tirar ela. E o profeta então entendeu, peraí. O coração dela está amargurado, ela está triste. Algo, olha que lindo. Algo que Deus ocultou de mim. Algo que Deus não me mostrou. Às vezes a gente é profeta do Senhor e tem gente que pensa que a gente vai orar e a gente tem uma bola de cristal, a gente vai ver tudo. A gente vai ver quem está pecando, quem está sofrendo, quem está doente, a gente vai saber de tudo quando a gente dobra os joelhos. Mas se Deus ocultou até de Eliseu de misericórdia. Tem coisas que Deus quer que a gente chegue diante dele e fale para ele. Amém. Lembra de Ana quando chega diante do Senhor em oração, ela derramou o seu coração diante de Deus. O povo todo criticando sem saber o que Ana estava fazendo. O próprio sacerdote achou que ela estava embriagada e ela, não, para aí, eu estou no meu particular com Deus. Não deixa ninguém roubar o teu particular com Deus. Aleluia. Às vezes a gente vem para o culto e volta para casa vazio porque não quer glorificar algo para não incomodar o irmão do lado. Volta para casa vazio porque não quer fechar o olho, porque não quer chorar. Mas está com a alma tão aflita, tão amargurada, que tudo que você precisa é derramar ela diante do Senhor. E às vezes a gente está preocupado com o que os outros vão falar. Aquela mulher se lançou aos pés do profeta. E quando o profeta entendeu a sua situação, ele então contou o que tinha acontecido. Aleluia. Infelizmente, as pessoas que nos rodeiam muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Não entendem. Eu ouvi o teu problema e dizer, eu te entendo, não me faz eu realmente te entender. Só você e Deus sabe como está o teu coração. Só você e Deus sabe como foi a forma que você chegou diante dele. Aleluia. Por mais que eu queira compreender, eu não vou sentir a tua dor. Por mais que eu queira ter empatia para te ajudar, eu ainda não vou saber. O que você está sentindo é você que tem que derramar a tua alma diante dele. Deus poderoso. A Bíblia diz que aquele profeta então pegou o seu cajado, o seu bordão, e deu para Geazi, o seu servo. Se vai lá, leva o cajado, coloca sobre o menino e ele vai levantar. E eu acho lindo porque Geazi correu na frente, o profeta mandou, vou fazer, vou obedecer. Bonita atitude. Correu, foi lá e mandou um cajado sobre o menino. Eu fico imaginando, ele colocou uma vez. Se alguém te cumprimentar, vem caminho, cumprimenta. Se alguém falar contigo, não fala com ninguém. Vai quieto, porque tem problemas que os outros não precisam saber. Tem problemas que os outros não vão te ajudar. É você e Deus. Guarda para falar com ele dentro do teu quarto. Porque as pessoas que vão saber do teu problema só vão usar ele para rir de ti, para debochar de você.
ver o menino não levantar e não tentar de novo. Eu fico imaginando Geazi, tocou o cajado. Nada aconteceu. Aí, de novo, tentar de novo. Nada aconteceu. Como assim? O profeta não mandou tocar? Era só tocar? Quantas vezes talvez ele tocou? Quantas vezes talvez ele tentou? Mas aqui eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não adianta carregar cajado, carregar capa, carregar Bíblia. Não adianta pregar, não adianta cantar bonito, se não carregar a presença de Deus, não adianta nada. Porque Geazi carregava o cajado do profeta, mas quem carregava a presença não era o cajado, era o profeta. Quem carregava a presença de Deus não era o bordão de Eliseu, era o próprio Eliseu. O cajado de nada adiantou. Tem gente que até canta bonito, prega bonito, mas o Senhor está dizendo, é santo, eu não estou nesse negócio. Tem gente que diz, mas eu carrego a Bíblia, carrego a capa, carrego o bordão, carrego o cajado, carrego a chave, carrego, e o Senhor está dizendo, carrega tudo menos a minha presença. O que faz a diferença é carregar a presença dEle. É a presença dEle que faz a diferença. Quando eu li essa história, fez eu me lembrar de uma história que a Bíblia conta no livro de Atos, capítulo 19, de 7 filhos de um dos principais sacerdotes do templo, que eles ouviram falar que Jesus e Paulo expulsavam demônios. Aí eles disseram assim, olha que legal, Jesus e Paulo expulsa demônios. Paulo expulsa pelo poder de Jesus. Então quer dizer que se a gente sair por aí conjurando demônio e expulsando demônio em nome de Paulo e do Deus de Paulo, eles também vão sair? Vão lá? Vamos embora. 7, um grupo de 7. Saíram andando por lá e a Bíblia diz que eles chegaram a um determinado lugar, conjuraram o demônio. Eles pensaram na cabeça deles, agora a gente diz em nome de Jesus de Paulo e puf, está liberto. E a gente vai fazer sucesso, vai fazer fama. E é o que muita gente tem feito por aí, ó. Em nome de Jesus profetiza e Jesus está dizendo assim, eu nem te conheço. Eu nem sei quem tu é. Estou falando em nome de Jesus e Deus me manda dizer, o Senhor está dizendo, eu não mandei nada, não me bota nesse negócio. Tem gente por aí assim hoje, fazendo fama, levantando o grupo de pessoas ali, botando Deus no meio do negócio que Deus não está, não. A Bíblia diz que aqueles 7 homens, filhos daquele sacerdote, um dos principais sacerdotes do templo, chegaram lá e conjuraram o demônio, pensando que ia ser facinho. A Bíblia diz que os demônios olharam para ele e disseram assim, Jesus eu conheço, Paulo também conheço, mas vocês, eu não conheço vocês não. A Bíblia diz que eles apanharam tanto que eles saíram da cidade com a roupa toda rasgada, sangrando, ferido, porque é isso que o diabo faz com quem pensa que vai enganar Jesus. Jesus está olhando e está dizendo assim, eu só tenho negócio com quem tem vida comigo, eu só tenho negócio com quem tem intimidade comigo. Não adianta orar no nome de Jesus se tu não conhece o Jesus que tu ora. Não adianta tu clamar pelo poder do nome de Jesus se tu não tem intimidade com Jesus que tu clama. Não adianta expulsar demônio, expulsar emprego, expulsar enfermidade no nome de Jesus, porque o nome de Jesus na boca de quem não tem intimidade com ele é só mais um nome. Jesus tem negócio com quem tem negócio com ele. Jesus tem negócio com quem tem intimidade com ele. Acho que é só levantar a mão dizendo o nome de Jesus e tá pronto? Esses dias eu cheguei na minha casa e comentei com meu marido. Eu escutei o irmão pregando lá e o poder do nome de Jesus. E sim, a gente sabe que o nome de Jesus tem poder. Mas na hora eu me lembrei dessa passagem aqui, ó. O nome de Jesus na boca de quem não tem vida com ele é só mais um nome. Ele só vai fazer na vida daquele que tem vida com ele. Glória a Tem Deus. intimidade com ele. Eu vou chegar lá na venda, assim como o exemplo do nosso querido pastor Eliseu Rodrigues, e vou dizer, eu vim aqui comprar fiado no nome do Jonas. Nem conhece, ninguém conhece, mas para aí quem mandou? Não, mas pode liberar aí, porque depois ele passa aqui e paga. É Jesus olhando e dizendo assim, eu nem te conheço, eu nem sei quem tu é, não sei como é que vai ser daqui para frente, tu quer fazer dívida no meu nome? Não, faz no teu, expulsa no teu, não é não. Ora no teu nome, se tu não tem vida comigo, não quer colocar o meu nome no meio do teu sapatos e já
que ele entrou para dentro do quarto com o menino e fechou a porta. A Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino. E eu até fui estudar, fui ler, tentar entender o porquê de Eliseu se deitar sobre o menino. Mas se você olhar, a Bíblia diz que ele aqueceu o corpo do menino. E eu fico imaginando que Eliseu, ele sabia a presença que ele carregava. Eliseu, ele sabia quem estava nele, que havia nele a presença de Deus. Naquele momento ele se deitou sobre o menino, querendo que o menino também recebesse aquilo que estava nele, porque ele sabe que a presença de Deus traz vida. Aonde Jesus está, tem vida. Aonde Deus está, tem vida. Lembra do profeta Ezequiel? Ele foi levado em espírito ao vale de ossos secos. Chegou lá, era tudo morto, era tudo sem vida, era osso para um lado, osso para outro, era só um amontoado de osso. Mas quando Deus disse a Ezequiel, profetiza, e Ezequiel começou a profetizar, osso voou para lá, voou para cá, e houve rebuliço, e a Bíblia diz que houve vida, e sobre aqueles ossos tiveram nervos, tiveram juntas, teve carne, teve músculo, teve pele, porque a palavra do Senhor ela traz vida. Eu nunca vi a palavra de Deus ser ministrada e não haver vida, e continua levando morte, e continua levando depressão, desespero. Eu nunca vi, porque a palavra dele é vida, é pão, é alimento, é água, é alívio, é cura. A palavra dele tem poder. Eliseu se deitou sobre aquele menino, e a Bíblia diz que aquele menino se aqueceu, mas ainda não havia vida nele. Ele não reagia, ele continuava morto. A Bíblia diz que Eliseu se levantou e caminhou por sobre a casa. Foi para um lado, foi para outro. E eu fico imaginando aqui, irmãos, Eliseu, ele simbolizando a presença de Deus. Quando ela entra na nossa vida e nós estamos mortos, aquilo que nós sonhávamos morreu, os planos que nós tínhamos morreram, os projetos, parece que está tudo morto, está tudo inerte, tudo parado, tudo sem vida, até as promessas que ele fez para a gente, parece que está tudo inerte, sem vida, dormindo. Aí a própria presença do Senhor chega e toca. Só que não é na primeira vez que toca que ainda vai acontecer a vida, que ainda vai ter um sinal. E muita gente desiste na primeira tentativa, e o Senhor está dizendo assim: desiste não, continua, tenta de novo, ora de novo, busca de novo. A minha presença ainda está andando na casa. Não desiste, pede mais uma vez, ora mais uma vez. Ai, irmã, mas eu já pedi, pede de novo. Ai, irmã, mas eu já orei, ora de novo. Ai, irmão, mas eu até senti um calor, um arrepio, um sentimento. Eu até chorei, mas saí do canto e acabou. E o Senhor está dizendo: volta de novo, tenta de novo, ora de novo, clama de novo, pede de novo, mas não desiste. O processo ainda está acontecendo. Aleluia. Não é porque a gente não vê vida que não tem trabalhar de Deus. A gente, como ser humano, eu costumo sempre dizer, a gente tem pressa, a gente é afobado, a gente quer ver tudo assim, ó, para ontem. E o Senhor está dizendo para nós ser constante. Amém. A palavra do Senhor nos fala que Deus falou através de Paulo, ser constante. E cada vez que eu lembro desta mensagem, eu penso, eu lembro, eu assimilo um atleta quando ele corre. Ele não pode sair da linha de largada numa velocidade muito alta, porque senão logo ali na frente ele vai cansar, ele vai desanimar, vai desmaiar, vai parar. Mas se ele sai devagar, mas ele mantém o ritmo, ele é constante, ele não para. Ele corre 1 quilômetro, ele corre 2, ele corre 5, ele corre 7, ele corre 8.
Deus não vai fazer grandes rebuliços. Tem momentos da vida da gente que não vai ter ossos voando para tudo que é lado. Tem momentos na vida da gente que não vai ter reteté e griteiro e pulo e chororô, não. Tem momentos na vida da gente que Deus vai trabalhar atrás de uma porta fechada. Tem momentos na vida da gente que Deus vai trabalhar na intimidade. Tem momentos na vida da gente que Deus vai tratar com nós na intimidade. Aleluia. Talvez nessa noite eu falo com pessoas aqui que estão sentindo que não tem mais vida. Mas o Senhor te chama para uma intimidade com Ele de novo. Glória. O Senhor te chama para uma intimidade com Ele de novo. Ele está dizendo assim, ainda tem vida, ainda tem jeito. Para ti tu pode até achar que morreu. Todo mundo está pensando que morreu. Mas o Senhor está dizendo, eu trago vida. Mesmo que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a vida. Aonde Ele chega, Ele traz vida. Vida para o teu projeto, para o teu plano. Vida para essa promessa que tu pensa que morreu. Vida para esse chamado que tu pensa que não tem mais. Vida para esse ministério que tu pensa que acabou. Ainda tem vida. Ele traz vida para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que uma segunda vez, então o profeta do Senhor ele foi e se deitou novamente sobre aquele rapaz. E na segunda vez que ele se deitou sobre o menino, então aquele menino começou a se aquecer e ele voltou à vida. A Bíblia diz que ele espirrou 7 vezes. É uma forma até engraçada de nós pensar, né? Alguém que estava morto acordou espirrando. Mas é uma forma tão linda que Deus usou para mostrar que o fôlego de vida ainda estava sobre aquele rapaz. Aleluia. Morto não espirra. A ciência diz que existe o complexo de Lázaro, que são momentos em que a pessoa morre e depois parece que ela volta à vida por um determinado tempo, mas são reflexos do corpo. O corpo se mexe, são reflexos involuntários pós-morte. A ciência afirma isso. Às vezes, até há vídeos na internet que as pessoas botam, o morto se mexeu. É normal. A ciência afirma isso como normal. Complexo de Lázaro, vamos chamar. Porque são reflexos involuntários do corpo. Mesmo pós-morte. O corpo já está entrando ali no processo de decomposição, gases e muita coisa ali. E acontece, acaba se mexendo. Só que esse jovem aqui não foi isso que aconteceu. Ele não se mexeu o braço, ele não se sentou, ele não falou e voltou a morrer, não. Ele não espichou a perna e voltou a morrer, não. Aquele jovem deu uma crise de espirro, mostrando que tinha ar naqueles pulmões. Aleluia. Mostrando que tinha vida sobre ele. Glória a Deus. O espirro, para a ciência, é a expulsão severa. Quando algo nas nossas narinas está incomodando o nosso cérebro e tem que preciso expelir. E então vem o espirro. Eu entendo quando eu leio esta palavra. Aleluia. Naquele momento aquele jovem espirrou e expeliu toda a morte que estava sobre ele. Deus. Tudo que estava tentando trancar ele de respirar, de viver, de poder aproveitar sua vida, de poder crescer, de poder evoluir. Ele era só um jovem. Tudo aquilo ele botou para fora, ele expeliu. Agora, quem não queria ver ele crescendo, vai ver. Quem não queria ver ele desenvolvendo, vai ver. Quem achava que estava acabado, não acabou não. Foi só uma vírgula. Deus está dizendo, eu trago vida. Podem pensar que acabou, podem pensar que não vai desenvolver o ministério, que não vai crescer na obra de Deus. Podem pensar que os olhos do Senhor não vai estar sobre ti, mas o Senhor diz, vai crescer sim, vai desenvolver sim, vai ter vida sim, porque eu sou Deus que cumpro com a minha palavra. Deus ele não te chamou por um momento em que ele olhou para você e diz, vou brincar com o sentimento dele e vou chamar. Aí no seu primeiro erro, na sua primeira queda, no seu primeiro deslize, ele já te chuta para o escanteio. Não, quem faz isso é o diabo. O Senhor ele olha para ti e ele vê além de você. Eu costumo dizer que quando Pedro estava cansado de tentar pescar naquela madrugada toda,
Ele viu Pedro tentando pescar a noite inteira. Ele viu Pedro também, quando disse assim: Senhor, tu me amas? E ele então respondeu para Pedro, perdão, Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? E Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus me dizia: apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele respondeu a segunda vez. Jesus viu tudo isso. Jesus viu também quando ele tentou tirar a espada da bainha para matar aquele soldado. Jesus também viu isso. Ele viu tudo, mas ele disse assim: esse aí eu vou comprar, esse aí eu vou investir, esse aí eu vou levantar, esse aí eu vou usar. Ele não estava surpreendido com o futuro de Pedro. Ele sabia, ele mesmo já tinha escrito. E quando ele olhou para ti, é a mesma coisa. Ele viu a tua trajetória até aqui, e ele também viu o teu futuro. E ele disse: não vou jogar fora, não. Eu vou cuidar, eu vou valorizar, eu vou mostrar. E para Satanás não presta, mas para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E ele não se enganou quando te chamou. Ele sabe. Ele sabe. As tuas fraquezas, os teus defeitos, os teus deslizes, ele sabe. A vida daquele jovem foi restaurada, assim como a tua também pode ser. O teu ministério, o teu chamado, as tuas forças, a tua vida espiritual com Deus. Eu não sei em qual área da tua vida Jesus te chama a intimidade nesta noite, mas eu sei que Ele te chama a intimidade porque Ele quer trazer vida de novo sobre ti. Se tem alguém que pode, é Ele. Amém. Ninguém mais podia. Aleluia. Aquela mulher sabia que nem mesmo seu esposo podia, mas o profeta podia. Tem coisas na vida da gente que a gente sabe que nem parceiro ou parceira, ou amigo, o melhor amigo, ou o pastor, a irmã que ora com a gente, ninguém pode. Tem coisas que a gente sabe que é só a presença dele que pode. É só ele que pode. E nessas horas, não é pra gente correr desesperado rua fora. Não foi essa atitude da mulher sunamita. Ela foi quieta, em silêncio, e ela foi aos pés do homem de Deus, na presença do Senhor. Ela foi quieta e silenciosa, mas ela recorreu àquele que tudo pode. Ela foi quieta e silenciosa, mas ela foi na fonte, para que aquela ia direto aí no poço. Ela foi direto na fonte, aquela que se a gente bebe, nunca mais vai ter sede. Ela foi direto nela, porque ela sabia que se alguém podia ajudar ela, Deus, através do seu profeta. Aleluia. Que nesta noite você não se deixe ser frustrado. Que nesta noite você não se deixe ser intimidado pelas dificuldades que você enfrenta, pela situação que você enfrenta, mas que você possa ter a certeza de que o Deus que você serve é Deus que tem poder para trazer vida. Onde antes a morte reinava, onde ninguém pode fazer por você, o nosso Deus, Ele pode. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer um instante de oração. Em um nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos nesta noite. Deus poderoso. Satanás, ele não brinca. O inferno, ele não brinca. Ele não perde tempo. E a Bíblia chega a dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para lutar contra o adversário. Estamos aqui para buscar vida. Estamos aqui para buscar intimidade. Estamos aqui porque sabemos que o Deus que nos prometeu, o Deus que nos deu algo, nos deu uma promessa, nos deu um chamado, nos deu a sua palavra, Ele é fiel para cumprir também. Levanta a tua mão para o céu comigo neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eis a tua palavra nesta noite, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. E o Senhor